Alguém já viu essa pergunta? De quem é a responsa? Quem aqui é casado? Levante a mão. Quem aqui antes de casar tinha conta para pagar? Quem depois que casou as contas aumentaram? De quem que é a responsa? Quem paga a conta, o homem ou a mulher? Quem gasta mais? Os dois. O marido gasta mais porque paga a conta da mulher, não é? Não é Deus falando agora? E essa palavra nasceu no meu coração já há algum tempo, eu quero compartilhar com vocês. E essa pergunta, a gente usa, é um ditado que nós usamos, né, uma gíria. De quem é que é a responsa? Quem é o responsável? E aí eu quero compartilhar com vocês algumas ideias. Nós vamos daqui a pouco ler um texto sobre de quem que é a responsa. Assim como o pastor Leandro falou, ele não... Deixa eu aproveitar, porque a gente pode pensar assim: ele pediu para o pastor falar sobre isso, porque a igreja nova... Gente, a gente não combinou o que eu iria falar. Ele vai saber agora aqui, tá? Para não ficar uma coisa assim como se fosse forçado você ouvir o que eu vou dizer. Ao contrário. Mas qual é a sua visão sobre responsabilidade? O que você pensa sobre responsabilidade? Porque assim, vamos pensar do ponto de vista que uma pessoa que bebe, ela pega um carro, ela atropela alguém e esta pessoa morre. De quem é que é a responsabilidade da morte? Do cara que bebeu. Ele não deveria ser preso? Sim ou não? Sim. Mas infelizmente a nossa lei hoje não imputa sobre ele responsabilidade. Ele é um irresponsável do ponto de vista nosso. E só que é um irresponsável que continua tocando a vida. É como um marido cristão que, vou usar o termo cristão, mas pela atitude não demonstra ser, casado, tem a sua família, ele arruma uma outra esposa, uma outra mulher, convive num casamento com adultério. A esposa descobre e ele acha que não tem culpa, porque a outra esposa, que é a esposa a verdadeira, que a outra é a mentira, não supria ele nas suas necessidades. Só que ele atribui à esposa atual a responsabilidade. Só que quem é o culpado? O marido. Ele é o responsável. Então nós temos aqui, eu quero pensar com vocês sobre, e eu podia pensar aqui tantas histórias, mas quem é você? Eu pensei 3 níveis de responsabilidade. Nós vamos daqui a pouco ler um texto que vai falar um pouco sobre isso. O primeiro nível é o super responsável. Eu anotei algumas coisas aqui. Quem é o super responsável? O super responsável é aquele que é egocêntrico. O super responsável é aquele que acha que ele pode fazer tudo ao mesmo tempo e não dá conta de nada. O super responsável é aquele que muitas vezes na célula não delega tarefa, porque ele é o responsável, ele acha que pode fazer tudo. Então ele se sente o super responsável. E muitas vezes eu e você, e eu posso falar por experiência própria, hoje menos, mas ainda eu tenho essa tendência de querer ser centralizador. A gente quer ter controle de tudo. E muitas vezes por nós queremos ter o controle de tudo, a gente acaba fazendo aquilo que o John Maxwell escreve no seu livro As 17 Leis Irrefutáveis da Liderança. Ele chama da lei da tampa. Existe uma lei da liderança chamada lei da tampa. Se você não leu qualquer livro do John Maxwell, eu recomendo que você leia. Ele fala que um dos problemas que nós temos, líderes, de impedir pessoas de crescerem, é porque nós centralizamos. Então nós colocamos uma tampa. Ele chama justamente a lei da tampa. Nós tampamos as pessoas. O Dave Ferguson, no livro Formador de Heróis, ele fala que nós deveríamos liderar pessoas pensando na próxima geração, porque a gente está mais focado em ser o herói do que em formar o herói. E se nós mudássemos a nossa mentalidade, nós não seríamos super responsáveis, porque parece que até o tema é bonito, né? Poxa, eu sou super responsável. E muitas vezes, vocês vão entender a minha colocação, esse alto zelo, ele é danoso. Ele é perigoso, porque a gente não delega, a gente acha que, sabe qual? Vou contar para vocês aqui, só a gente está ouvindo aqui.
A gente tem medo de delegar e a outra pessoa ser melhor que a gente. Ou não? Sim ou não? Sim. A gente tem medo de que a outra pessoa que está lá na célula, ou no ministério de louvor, na fotografia, na projeção, na transmissão, na integração, ela fala assim, ai meu Deus, vai que ela faz melhor que eu. Vai que... Irmãos, e que bom que ela faz melhor do que você. Muitas vezes a gente tem medo de colocar alguém para pregar, porque a gente tem medo de que alguém pregue. Irmão, eu não tenho preocupação nenhuma, nem o pastor Leandro. Eu tenho lá na nossa igreja um líder que conhece muito mais de Bíblia do que eu. E ele prega lá, um supervisor nosso. E eu não me preocupo que as pessoas gostem dele pregando. Que bom que gostem dele. É melhor que ele saiba de Bíblia do que de novela. Não é não? Então, o super responsável, ele tem medo de delegar porque ele acha que ele acha que ele pode tudo. Irmãos, e vou dizer uma coisa para você, nós vamos orar no final. O problema do super responsável é que ele vai se cansar. Ele vai se cansar. Porque ele não delega. Mas tem também aquele que é nada responsável. O que nada é responsável é aquele que diz assim: não vou sentir falta de mim. Eu acho que eu sou tão inútil na igreja, na célula, no ministério, nas minhas funções, que o dia que eu faltar, ninguém vai sentir falta de mim. Eu não sei se já foi contado aqui, mas se você já sabe, finge que não sabe, tá? Um dia na França, foi ter uma festa dos viticultores. Alguém sabe o que é viticultor? Viticultor é quem faz vinho, cortador de uvas. E aí, numa cidade que tinha várias plantações de uvas e tinha as fábricas de vinho, eles tinham uma festa anual em que cada um dos viticultores trazia uma garrafa do seu próprio vinho, colocava num grande barril, deixava por um grande período curtindo, e naquela festa todo mundo ia lá com um copinho e tomava o vinho, né? Era uma homenagem, uma festa dos viticultores daquela região. E aí a história diz que um dia, que foi o dia para ser colocado naquele grande barril o vinho, um dos viticultores não tinha tido uma grande colheita. Então o que ele falou? Ele falou: eu quero participar, eu não quero ficar de fora. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a garrafa de vinho, eu vou colocar água, e eu vou lá escondido e coloco, e ninguém vai perceber, porque todo mundo vai colocar vinho, não é? Ele falou: então, que ideia. Encheu de água, e no dia de colocar o vinho, o que ele fez? Colocou água. Ficou lá curtindo tantos dias, aquela coisa toda, e chegou o grande dia de tomar o vinho. Aí chegou o primeiro, abriu a torneira, o que tinha? Água, porque todo mundo pensou a mesma coisa. Justamente nós agimos assim muitas vezes, porque a gente acha que o nosso trabalho é tão inútil que não vai fazer diferença na multidão dos trabalhadores. E deixa eu dizer uma coisa para você: você é tão útil que a Bíblia tem um versículo para você. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz assim. Você pode abrir aí? Vamos. Dá para colocar aqui? Tem coragem? 1 Coríntios 15, 58, lindão. Depois o Matias te paga corta o seu cabelo. 1 Coríntios 15, 58. Olha só. Portanto, meus queridos irmãos, tem outra versão? Essa versão é importada. Tem NVI, príncipe? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será como? Esse versículo é para você. Irmãos, eu não consigo crer num Deus que não... Vocês vão entender a minha linguagem. Não paga o nosso trabalho. Deus é recompensador de quem trabalha. E se nós estamos aqui hoje, são 9h42 da noite, numa terça-feira à noite, está um bom dia para assistir o Netflix, que o pastor não tem mais. Uma pipoquinha, um chocolate quente, né? Assistindo lá um filminho. Pô, você está aqui, você é um trabalhador, e Deus está vendo que o seu trabalho não é vão. Dá para pôr a imagem de novo aqui do óculos, querido, por favor?
Então, o que é nada responsável, vocês vão ver na imagem aí, é aquele que é medíocre. Ele acha que o trabalho dele ninguém vai notar o dia que eu faltar. Ninguém vai notar se eu não mandar o relatório. Ninguém vai notar se eu não fizer nada. Então é o nada responsável. É a pessoa que acha que ninguém vai notar. E talvez nós, pastores, não notemos que você faltou naquele culto, porque é uma multidão de gente. Mas nós não trabalhamos para pastores. O nosso trabalho no Senhor, diz o texto que está escrito na Bíblia. E eu sei que a gente quer uma final do ano aqui na Igreja Nova, vai ter um churrasco, né? Vai ter churrasco aqui, final do ano? Na casa do Leandro? Não cabe não. Alguém aqui deve ter casa grande, né? Então faz lá no fundo, tem um maior quintalzão lá, irmão. Faz uma churrasqueira lá, aluga a churrasqueira e cada um traz sua carne. Mas tem aquele que é responsável. Tem aquele que acha que é o top, que ele faz tudo e mostra que faz e quer aparecer. Ele quer ser visto, mas não quer servir. Tem o que é nada responsável, mas tem o responsável. E nós vamos agora pensar. Lê esse texto para mim. Vamos lá, abre sua Bíblia aí em Marcos capítulo 6, verso 30. A partir do verso 30. Marcos número 6, verso de número 30. Abra aí a sua Bíblia. Eu vou ler na NVI, tá, lindão? Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram do barco para um lugar deserto. Mas muitos do que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Mande embora o povo para que possam ir aos acampamentos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deles vocês mesmos algo para eles comerem. Eles disseram: isso exigiria 200 denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todos o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou seus discípulos para que o servisse ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolhendo 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Esse aqui é um texto que todo mundo conhece, a primeira multiplicação dos pães. Tem músicas, tem teatro, tem tanta coisa sobre esse texto. Mas eu queria a gente poder tirar algumas verdades aqui. Primeiro ponto, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês sobre responsabilidade, é que Jesus aqui está querendo tirar férias. O texto vai dizer assim: Jesus querendo descansar e chamou seus discípulos, porque eles estavam cansados. Vamos para um lugar para descansar. Só que a multidão viu Jesus indo para esse lugar, saiu correndo, chegou lá primeiro que Jesus ainda, e Jesus não teve descanso. E nem Jesus e nem os discípulos, porque, irmãos, não dá. Nós, quando tiramos férias, nós não deixamos de ser crente. Nós continuamos crente mesmo nas férias. Porque parece que tem gente que quando entra janeiro e julho, ela tira férias de Jesus, da igreja, das pessoas, de todo mundo, ela pega no tranco em agosto. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo que quem é um seguidor de Jesus, tira férias, mas não tira férias de Jesus, não tira férias do serviço. A gente não deixa de atender as pessoas, porque nós estamos de férias. Talvez você não vai conseguir atender naquela demanda que você tinha, até porque você está descansando e está tudo certo. Um dia, um pastor estava de férias, né, descansando na praia, e aí chegou um irmão e falou, é um pastor conhecido, falou: nossa, pastor,
Nossa, você está aqui de férias descansando? Aí o irmão falou assim, eu estou aqui descansando, estou de férias. Eu falei assim, aí o irmão falou assim, pastor, mas o diabo não tira férias. Ele falou, verdade, mandou você aqui. É fato. Então, eu vejo que Jesus, ele era alguém tão comprometido com a sua visão de servir as pessoas, que mesmo cansado, ele serviu. E não estou dizendo que isso é um subsídio para a gente se matar, porque pode chegar um dia que você olhe para trás e pense assim, eu dei toda a minha vida. Não estou dizendo que a gente não deva descansar, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a gente não tira férias de Jesus, porque tem gente que sai, que todo ano ela entra janeiro crente e sai janeiro desviada, entra julho crente e sai de julho desviada. Você já viu gente assim? Eu já vi. Só que eu não quero focar nisso, eu quero focar em outra história. O texto vai dizer que Jesus chega no lugar, as pessoas chegam naquela região, e ali eles começam a ouvir o discurso de Jesus. Irmãos, e pensa numa multidão que correu, porque só de homem tinha 5.000, se for contar mulheres e crianças, tinha mais 10, se cada um for uma mulher e um filho. Mas vamos pensar só nos 5.000, certamente tinha mais, porque tinha também mulheres, mas aqui conta só os homens. 5.000 pessoas para ouvir um discurso de Jesus, e da certa hora, e no outro texto vai dizer que André chega para Jesus e fala assim, Jesus, o povo está com fome, quer ir embora. O senhor avançou no discurso, o senhor está aqui envolvido com as pessoas, mas as pessoas querem ir embora, eu já consegui ouvir até o ronco da barriga das pessoas. E eles falam assim, Jesus, o senhor não acha que é hora de ir embora? Você não acha que é melhor as pessoas irem para casa se alimentar? E Jesus fala assim, deem a eles vocês de comer. E o que isso nos ensina, irmãos? Responsabilidade. Isso ensina eu e você que tem coisas que Deus faz, tem coisas que Deus faz através da gente. Se Deus quisesse fazer assim, olha, alguns aqui acordaram agora. Ei, só para te avisar, você está na igreja, teve gente que já achou que era arrebatamento, irmão. Se foi, você ficou, tá? Só estou te avisando. Irmão, Jesus podia muito bem falar assim, haja comida na barriga, e hoje houve comida na barriga. Irmão, Jesus não era suficiente poderoso para poder matar a fome sem ter que ter comida? Lógico, irmão. O mesmo Deus que enviou o maná, ele podia falar assim, anjo do maná, come here, please. Envia um anjo e falar assim, abre a boca. E já cai dentro da boca. Mas, irmãos, entendamos, a responsabilidade de alimentar o povo é nossa. E glória a Deus por isso. Porque tem coisa que Jesus vai fazer, ele vai mandar maná, ele vai mandar a sarça, ele vai mandar a cortina de fogo, ele vai mandar o que for. Mas tem coisa que ele vai usar o corpo. Tem coisa que ele vai usar a gente. E alimentar a boca, alimentar a alma, alimentar a vida é com gente. Porque essa é a nossa responsabilidade. Deixa a primeira... eu estou com o trem aqui. Irmão, aí você travou meu trem aqui. Deixa a primeira imagem. De quem é a responsa? Irmãos, nós estamos vivendo um novo aqui. É tudo novo. É um tempo novo. É uma demanda nova de visitantes, como o pastor Leandro mostrou aqui. E que esse novo não seja apenas no plano físico de ter um prédio novo. Que esse novo, Silvana, seja no nosso coração. Que esse novo seja nas nossas células. Que esse novo seja na nossa vida. Que esse novo seja nas nossas devocionais, no nosso dia a dia com Deus, no nosso casamento. Aqueles que estão solteiros, seja um novo também, para que você encontre alguém. Vai que de repente Deus vai mandar um novo para cá e esse novo seja o seu marido, seja a sua esposa. A gente não sabe. Pode ser um novo. Então, quando eu olho esse texto, eu vejo que, irmãos,
algumas coisas são responsabilidades nossas, e nós não podemos fugir. Edificar uma igreja, edificar uma comunidade, edificar uma célula, multiplicar uma célula, formar um novo líder, levantar uma nova liderança. E vou dizer uma coisa para vocês, por experiência própria: a nossa maior dificuldade hoje é formar um líder, ou não? Quem aqui é líder de célula, líder auxiliar de célula? Não é, irmão? Parece que cada dia as pessoas não querem mais. E aí, para ajudar, eu não sei se acontece aqui, lá acontece, aqui não acontece não. Passou da Jacopesco para cá, algumas coisas não. Mas tem gente, irmãos, na sua célula tem ex-líder? Não é célula, é centro de recuperação. É uma casa de recuperação. Irmão, lá eu tenho alguns casos assim. A casa de repouso também. É que eles vão lá só para repousar, né, irmão? Aí, ó, já me deu um subsídio para pregar. Então, sabe qual é o problema dessas pessoas? Com todo o amor que nós temos por elas, elas desanimam aqueles que querem liderar. Ela fala assim: liderar? Eu? Deus me livre. Não tinha vida. As pessoas dão trabalho. Deus me livre. É assim que elas dizem ou não é? Ela fala assim: vai na sua casa, vou usar uma expressão, por favor, mija no chão. É ou não é? Bagunça seu tapete, suja sua parede. As crianças dão um trabalho terrível. Aí a pessoa que está querendo, ela fala assim: eu? Passar por isso? Quero não. Eu quero é paz. E como é que a gente trata com uma situação como essa, irmão? Gente entre nós que já bebeu da mesma água que eu e você bebemos, ela desanima. O irmão que chegou agora está animado, quer liderar, quer crescer, mas ela encosta justamente num doente. Irmão, tu já foi em hospital? Quem aqui já foi em hospital? Irmão, chega no hospital. Aí você chegou no hospital, aí você fez a ficha. Não, sentou para fazer a ficha. Aí você sentou aqui, aí está aquele monte de gente. Aí chegou: tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá com o quê? Estou com uma dor aqui. Nossa, minha sobrinha morreu semana passada. Eu acho que é bucho virado. Ai. E você, tá com o quê? Eu estou com uma dor aqui, um negócio estranho. Dor nos quartos. Menina. Eu fiquei assim 12 dias. Já viu? É ou não é assim? Porque a vida do doente é só conversar sobre a sua dor. Irmãos, guarde isso aqui que eu vou dizer para vocês. Todo doente olha para a vida a partir da sua dor. Então, vai ter momentos na nossa liderança, dentro de uma célula, em que você tem gente adoecida, adoecendo outros, que você vai ter que falar assim: meu irmão, aqui não. Aqui você só vai ouvir a palavra de Deus. Aqui você vai contar as bênçãos que foi para você quando você liderou. Eu vou orar por você. Você não vai contaminar aqui não. Porque ele é doente e ele quer adoecer as pessoas. Ele começa a falar mal da liderança, falar mal da igreja, falar mal do supervisor, falar mal do não sei o quê, falar mal de político, falar mal do... E é um doente porque ele só olha para a vida a partir da sua dor. E essa responsabilidade muitas vezes é nossa, irmão. De falar: meu irmão, dá uma segurada. Porque tem gente que vem empolgada, só que lá, e parece que essas pessoas têm um imã, não parece que elas têm um imã? As pessoas boas só se aproximam dela, cara. Nós temos que orar, irmãos, para que essas pessoas ou elas mudem de ideia, ou elas fiquem caladas. Só que talvez nós nunca pensemos assim, porque muitas vezes essas pessoas elas fazem elas fazem inocentemente, mas elas fazem. E ela mata um futuro líder. Ela era uma anfitriã. Ela mata uma futura casa. Só que eu olho para o texto, eu vejo Jesus fazer algumas coisas que são muito poderosas. Jesus fala o seguinte: o que vocês têm para dar? Irmãos, eu olho para esse texto, eu vejo Jesus dizendo assim: eu quero usar o que você tem.
Talvez você esteja aqui nesse ID hoje pensando assim: poxa, pastor, eu estou só o pó. Eu olho para mim e eu não vejo nada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está aqui nessa noite, é porque há algo em você que Deus quer continuar fazendo. Como eu disse no começo, Jesus podia ter muito bem dito assim: haja comida e houve comida. Ele não fez isso lá em Gênesis 1? Mas ele insistiu, pastor Leandro, para que as pessoas pudessem trabalhar, porque Deus conta com gente para alimentar a gente. Aí eles saem à procura, aparece aquele menininho com 5 pães e 2 peixes, e Deus multiplica o que para nós é pouco, mas para Deus é muito. Talvez você esteja olhando para a sua célula hoje, e na sua cabeça ela está assim: está capengando, tem 3, 4, 5 pessoas, as mesmas pessoas, não tem visitante, não tem gente nova. Irmãos, eu liderei célula há muitos anos. A igreja que nasceu lá no São João é fruto de uma célula na minha casa. Com 17 anos eu tinha. Essa é uma igreja com 24 anos de idade. Fruto de um pequeno grupo. E aí muitas vezes a gente preparava a célula para a multidão e vinha 2 pessoas. Aí dias atrás, agora nós fizemos um jantar de dos namorados, e uma moça da minha equipe de casais falou assim: pastor, tá frio, né? Será que as pessoas vão vir? Eu falei assim: nós sempre vamos fazer para as multidões. Se elas virem ou não, nós vamos fazer para ela. Irmão, lotou a igreja. Não tinha lugar mais para sentar. Aí eu falei assim, chamei ela e falei assim: lembra que eu falei para você que nós íamos fazer para as multidões? Elas vieram. Então, se você preparar a sua célula para as multidões, talvez ela não venha na próxima semana, mas ela vai vir. Ela vai vir. Porque Deus está vendo a nossa disposição. Sabe uma coisa que eu fazia? Eu aprendi isso com um homem chamado Luiz Salas. No livro Crescimento Explosivo da Igreja em Célula, do pastor Joel Comiskey, ele fala desse cara. Esse cara é assustador. E ele ensinou algumas, eu vou usar esse termo, mas não é esse termo, mas vocês vão entender, algumas técnicas que ele fazia toda semana para a célula, Leandro. Eu falei: mano, eu vou praticar esse negócio aqui. Então o que ele fazia? E eu comecei a repetir o que ele fazia, o que eu lia no livro. Então ele chegava mais cedo na célula, no ambiente da célula, e ungia desde o portão, os degraus, as cadeiras, o lugar as pessoas sentavam. Eu ungia tudo, ia abençoar, chegava meia hora antes, orava, colocava louvor, e enchia aquele ambiente da presença de Deus. Porque quando as pessoas chegassem, já estava com a presença de Deus naquele ambiente. Eu falei: vou fazer esse trem. Vou fazer. Eu comecei a ungir. Então eu ungi os portões, onde as pessoas iam passar até a entrada da minha casa. Ungi o portão, ungi o degrau. Lá na nossa sala da casa era o tapete no chão, que as pessoas sentavam, não tinha cadeira. Ungi as cadeiras, e aí começou a vir. Aquilo que começou com 3 pessoas virou 60. Eu tinha 60 pessoas na minha casa por semana. Porque nós revezávamos as tarefas. Então hoje vai vir você para orar. Então você vai chegar aqui 7 horas para orar pela célula, das 7 às 8. Porque quando eu chegar aqui já está cheio da presença de Deus. Porque, irmãos, uma célula cheia da presença de Deus atrai as pessoas. Aí um dia nós estamos lá na célula ministrando, e tinha um portão na casa dos meus pais, onde ele começou a célula. Tinha uma mulher assim, olhando lá de fora. Eu falei: o que essa mulher está fazendo ali, Jesus? E ela ali olhando. Aí daqui a pouco alguém foi e pegou ela no flagrante. Ela: perdoa, irmão, perdoa. Ela falou assim: mas o que acontece aqui toda semana que está cheio de gente? Ela falou: é célula. Mas o que é isso? Vamos ver. Aí veio, entrou ela, batizou, entrou a filha, serviu a Deus. Está todo mundo servindo a Deus. Porque nós preparamos o ambiente para a presença de Deus. Porque, irmãos, isso é responsabilidade nossa. Mas em contrapartida, eu olho para o texto e vejo Jesus dando algumas recomendações. Separa o povo. Faz grupo de 100 e grupo de 50. Irmãos, isso aqui é uma outra tática. É uma outra forma. Isso aqui tem a visão de multiplicação, tem a visão de crescimento. Porque, irmãos, eu olho para esse texto, eu vejo o líder de célula. Eu vejo Jesus pegando assim, separa grupo de 100, porque tem gente que cuida de 100, tem gente que cuida de 50. Sabe um dos problemas que nós pastores enfrentamos, e para nós não é graças a Deus, eu e o Leandro, a gente conversa muito sobre isso, é que quando a gente vê uma igreja grande, você fala assim: porque que a minha não cresce?
Porque talvez a nossa porção é essa. E vamos ficar com a nossa porção, e vamos ser filhos com a nossa porção, e vamos adorar a Deus com a nossa porção. Eu não quero a porção do outro, eu quero a minha porção. Então a gente tem que começar a olhar para a nossa célula. Talvez Deus te deu 10, Deus te deu 5, Deus te deu 2, Deus te deu 15, Deus te deu 30. Cuide da sua porção, forme dentro da sua porção. Deus vai treinar você na sua porção, porque se você for fiel a Deus com 2, Ele vai te dar 4. Se for fiel com 4, Ele vai te dar 8. Se for fiel com 8, Ele vai te dar 100. É assim que Deus faz. Porque quando a gente começa a interpretar, irmãos, a nossa realidade como responsabilidade, nós vamos viver o que o texto diz. E a Bíblia diz que Ele ordenou que o povo se assentasse em grupos na grama de 50 e de 100, tomando os pães. E aqui está o segredo. Tomando os pães. Jesus pegou aquilo que para eles era insignificante, 5 pães e 2 peixes. Mas uma vez, aquilo que para nós é insignificante, consagrado a Deus, aí as coisas mudam. Aqui está o segredo do crescimento. Quando Deus pega aquilo que para nós é tão pouco, mas Jesus pega e fala assim: Pai, te dou graças. Aqui tem uma célula em Itaquera, uma célula na rua tal, outra célula na rua tal. Aos meus olhos, Pai, é tão pequeno, mas as tuas mãos é tão grande. Multiplica. Porque enquanto o reino das trevas divide, o reino de Deus multiplica. Irmão, quem divide é o reino das trevas. E parece que cada vez mais o reino das trevas tem invadido as igrejas, gerado divisão aonde? Nas igrejas. Só que graças a Deus, irmão, nós estamos blindados aqui só tem multiplicação. Mas eu quero finalizar. Ô Débora, deu certo a música? Cadê a Débora? Deu certo a música que eu pedi? Vai ter? Não, né? Deu certo? Vocês são fera. Tem como subir aqui já, irmão? Tem coragem? Queridos, sabe qual que é o resultado aqui, Jonas? O verso 42 é o resultado. Irmãos, olhe para cá, por favor. Quando nós assumimos nossas responsabilidades, sejam financeiras de ajudar aqui no projeto, seja de interceder mais, seja de orar mais, seja de buscar mais, seja de visitar a pessoa que está lá na célula, que não vem mais. Seja qual for a nossa... Sabe uma experiência que eu posso contar para vocês? Eu fui ver se esse negócio de jejum funciona mesmo. Porque todo mundo fala de jejum, vamos jejuar. A gente só jejua para fazer exame no Del Boni. Hemograma. E pensando no lanchinho do que no exame. Né? Não é verdade, irmão? Você tem cara de gozar de lanchinho do Del Boni. Aí um dia, eu falei, eu não vou jejuar pela minha célula. Eu não vou jejuar porque esse negócio de jejum não funciona. Eu não vou jejuar. Aí naquela semana não veio gente, veio 3 pessoas. Aí eu falei, eu vou jejuar. Esse trem diz que funciona, eu vou jejuar. Aí na outra semana, Leandrão, quebrei o pau no jejum. Jejum, pá! Jejuei 17 pessoas, irmão. Eu falei, funciona, irmão? Funciona. Claro que funciona. Não parei de jejuar mais. Porque o jejum mata a sua carne. E atrai a presença. Irmãos, John Wesley dizia, John Wesley, que é o pai do metodismo, se o nosso coração queimar, as pessoas virão ver o incêndio. Então o jejum atrai a presença. O jejum atrai a glória. Então nós vamos jejuar pela casa, pela onde é a célula. Nós vamos jejuar pelo líder. Nós vamos jejuar pela igreja. Nós vamos jejuar pelo ambiente. Nós vamos chegar mais cedo. Nós vamos ungir. Isso não é sincretismo religioso. Não é o óleo, irmão. O milagre não está no óleo. O milagre está em Jesus. Nós vamos ungir porque nós cremos. Então você abençoa. Não tem óleo, não tem problema. Vai sim o óleo. Quem faz milagre não é óleo, irmão. Quem faz milagre é Jesus. O óleo de Israel. Irmão, pode ser óleo lisa. É o óleo que cura, irmão.
Quem cura é Jesus, irmão. Você pode derramar óleo, você pode jogar um óleo disso na pessoa. Quem continua fazendo milagre é Jesus Cristo, irmão. Nós estamos, o que muda? A gente fala tanto das pessoas que são idólatras, nós estamos idolatrando o óleo. Quem faz milagre é Jesus Cristo. O óleo é bíblico? É bíblico, tá, irmão? É bíblico. Tem base bíblica para óleo, para ungir tem, tá bom? Mas nós não vamos idolatrar o óleo. Não é o óleo de Israel, pode ser o óleo da Conde Sarzedas. É o mesmo óleo. Você vai ungir, você vai abençoar, você vai abençoar. Você vai abençoar cada cadeira. Senhor, abençoa quem vai sentar aqui, quem vai sentar aqui, quem vai sentar aqui, quem vai... Pai, manda visitante hoje. Pai, manda gente quebrantada. Deus abençoa o louvor de hoje. Deus manda lanche hoje, Senhor. Deus manda gente destruída para a gente poder cuidar nessa célula. Deus levanta novos líderes. Deus levanta novas pessoas. Deus levanta uma casa nova. Deus, nós queremos ter uma data para multiplicar. Eu não estou vendo, mas o Senhor já está enxergando uma nova data. E sabe qual é o resultado disso, irmãos? O texto diz que no versículo 42, todos comeram e ficaram satisfeitos. E aí tem mais uma bênção. Eles recolheram 12 cestos cheios de comida. Porque quando Deus põe a mão, até sobra. Experimenta ser dizimista fiel, ofertante fiel. Irmão, você fala, rapaz, eu faço mais com 9 do que com 10. Por quê? Porque existe uma bênção no dízimo, cara. Só quem experimenta, irmão. Você fala, rapaz, eu tinha 100% de salário, eu ficava devendo. Agora eu dou 10% para Deus e sobra dinheiro. Que matemática, irmão? Porque não se explica, irmão. Porque é Deus. Porque, irmão, alguém já viveu isso aqui? Eu estou contando besteira aqui? Você fala, rapaz, eu dava 10%, eu não dava nada para Deus e eu vivia com o nome no SPC. Agora eu sou dizimista, paguei minha dívida, limpei meu nome, está sobrando dinheiro, eu posso comer até um lanche. Por quê? Porque você faz mais com 9 do que com 10. Porque onde Deus coloca a mão, multiplica. Você pode ficar de pé, por favor? Eu quero orar nessa noite, irmãos. Eu vim para orar com você e por você. Eu sei da responsabilidade que todos vocês carregam. Vocês são pastores. O que muda é a responsabilidade ministerial, o tamanho daquilo que vocês fazem e aquilo que Deus colocou nas mãos para fazer, na sua amplitude. Mas a função é pastorear. A função é cuidar de gente. A função é servir, é alimentar o povo, como acabamos de ler aqui, meu irmão. É dar comida para quem está precisando. Só que eu sei, amados, eu peço que você seja muito claro, isso não é para te expor, tá? Isso não é para te expor, até para quem está aqui em cima também serve isso que eu vou dizer a vocês. Para quem está servindo lá atrás na mesa, para todo mundo. Chega um tempo da nossa vida que a gente corre o risco de estar cansado de fazer o que fazemos. E passa pela nossa cabeça a ideia de entregar. Ah, não quero fazer mais não, já cansei. Ou talvez você esteja nessa noite pensando assim, eu não vejo nenhuma relevância naquilo que eu estou fazendo. Eu me vejo não responsável por aquilo que Deus colocou nas minhas mãos e eu preciso voltar a queimar. Talvez você esteja cansado de alguma coisa, eu não sei te dizer qual é, mas algo tem te cansado. E nessa noite eu quero te dar uma boa notícia. Há um bálsamo de Gileade entre nós, irmãos. Um bálsamo que cura. Talvez você tenha lá na sua célula, irmão, na sua célula alguém que está te sugando, que tem te sugado ao longo de tanto tempo, encarnou. O provérbio diz assim, que existe sanguessuga, tem 2 filhas, dá e dá. Elas ficam assim, ó, gente que te suga, que te sugou, suga a tua paz, suga até a tua comida, está te sugando, e você não aguenta mais. Deus trouxe você aqui hoje, e não por mim, mas por você, porque Ele quer gerar vida e gerar cura. Então não é para te expor, é para gerar vida dentro de você, é para te dar um novo ânimo. Lembra quando o Popeye tomava o espinafre? É um espinafre de Deus para você hoje aqui. Irmãos, quem quer receber uma oração como essa? Fala assim, pastor, eu preciso disso. Aqui está o altar, vem aqui, vem receber oração aqui, pode vir. Não fica aí, irmão, vem aqui. Você que precisa receber uma oração nesse sentido. Não é para te expor não, tá?
Seja qual a função que você exerce aqui na igreja, de liderança, ministerial, eu não sei qual é a sua função. Eu não quero. Vem mais para frente aqui, por favor, para caber mais gente. Pode vir. Irmão, você quer, pastor, eu pensei até em entregar o que eu estou fazendo aqui. Eu não quero isso para mim, não. Se você quer um novo ânimo, se você quer uma graça nova, se você quer um mover novo de Deus sobre você, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Nós queremos rogar a Deus que derrame uma graça nova sobre você. Irmãos, nós estamos numa casa nova. Eu creio, aqui ó, casa nova. Esse copo é meu? Sou trouxa? Não, filho. Preto e corintiano, filho, é ligeiro. Tem os dois atributos para fazer o que eu fiz aqui agora: a cor e o tipo. Se é casa nova, Deus tem coisas novas, irmãos. Isso aqui não é um jargão evangélico, não. Eu não preciso de jargão para pregar para você, não, irmão. Eu preciso de palavra de Deus. Deus tem coisas novas. Deus tem coisas novas. Ah, pastor, eu não acredito. Creia. Se você quer experimentar coisas novas na sua célula, pastor, eu quero coisas novas. Escute, você vai testemunhar o que Deus vai fazer essa semana na sua célula. Você vai falar, pastor, tem um negócio diferente na minha célula. Coisas novas. E se você quer viver isso, vem aqui na frente, eu quero orar por você.